terceiro ano do ensino médio, tudo bom com vocês? Terceiros anos, semana 2 da apostila 1 do PET História, Rede Pública do Estado de Minas Gerais. Bom, revisando, recapitulando, como está aí na própria apostila, tem um esqueminha, cujo centro é a imagem de Dom Pedro I e a Constituição de 1824, que é a nossa primeira Constituição. Então, dela tem aí os pontinhos, é uma monarquia hereditária, que passou de pai para filho. Isso já mostra a continuidade de várias estruturas sociais, políticas, administrativas do Império do Brasil em relação ao antigo domínio português, né? Então esse poder passa de pai para filho, uma independência em boa medida, a independência brasileira é uma independência negociada, não uma independência conquistada, embora em várias províncias, como nós falamos na última aula, tenha havido sérios problemas de reconhecimento da legitimidade, da figura, do poder, do novo Estado que estava se formando, que era declarado e que estava se formando, que é o Estado Nacional Brasileiro. Né? Falamos dessas questões de Estado e Nação. Quem não se lembra, assista a última aula para revisar um pouquinho esses conceitos. Ela é outorgada, né, por Dom Pedro I, com os quatro, ou seja, é legitimada, né, com os quatro poderes, que são os três poderes que vinham do iluminismo, o poder legislativo, o executivo e o judiciário, e mais o quarto poder, que era o poder moderador, que na prática dizia que, no fim das contas, Dom Pedro é quem tinha a palavra final sobre a questão da nomeação do judiciário, a questão da realização de cargos no executivo, e outras interferências no poder legislativo, que não tinha autonomia, ou seja, uma série de dispositivos que, no fim das contas, transformavam o Dom Pedro I numa figura de um monarca que não era absolutista, mas muito próximo às posturas autoritárias do absolutismo. Pelo menos esse absolutismo ali após a Revolução Francesa, com as sérias críticas que o movimento iluminista fazia ao absolutismo monárquico. Então nós temos aí um grave problema de continuidade dessas práticas, ao mesmo tempo em que havia um movimento mais modernizador, digamos assim, né, entre os membros da composição política, inclusive aqueles que se identificavam como liberais, que nós vimos também dentro do Partido Brasileiro, os conservadores e os liberais muito próximos, ou mais próximos das ideias do iluminismo, da Revolução Francesa, da Revolução Americana, a ideia da república, a ideia do federalismo, em vez da monarquia e da continuidade das instituições político-administrativas do Império Português. Essa continuidade seria justamente o Império Brasileiro. Não é? Outro ponto importante aí é a religião. O catolicismo passa a ser, ou continua a ser oficial, inclusive com o regime do padroado, que era o pagamento de rendas aos membros da igreja feita pelo Estado. Então, o princípio do Estado laico não existe aí. O princípio do laicismo, que é a separação entre Estado e Igreja, não existe nessa Constituição de 1824. E durante o século XIX, sobretudo no final do século XIX, nós vamos ver uma série de problemas entre os poderes estabelecidos da Igreja Católica e os poderes do Estado brasileiro, não mais sob forma de monarquia, mas aí uma república a partir de 1889, né? Mas que ao longo do século XIX, por essa Constituição de 1824, o catolicismo era a religião oficial do Império Brasileiro, do Estado brasileiro. O voto não era um voto universal. Obviamente, você vê que mulheres, escravos, analfabetos, estavam excluídos, população mais pobre, excluída do processo eleitoral, e o voto censitário, ou seja, tinha uma lista de controle
com aqueles que poderiam votar, homens livres. Homens livres eram aqueles homens maiores de 25 anos de idade, com a renda anual de mais de 100 mil réis. Ou seja, você estava excluindo praticamente todo mundo. E você mantinha aquele homem ligado aos proprietários de terra e proprietários de escravos, grandes fazendas, alguns setores da burguesia urbana, comerciantes, mercadores. Então você restringia a política a esse grupo, mas principalmente a esse grupo dos proprietários de terras e escravos. Então era mais uma vez, dentro da lei, dentro da Constituição, você excluir a maior parte da população. Então veja aí que a Constituição de 1824 é um marco muito importante na Constituição do Estado Nacional Brasileiro e, mais uma vez, continuando a excluir a maior parte da população brasileira, ou que nem sequer era considerada ainda uma população brasileira, já que estava se formando esta nação brasileira, como a gente viu na última aula. Esse Estado é quem vai formar uma identidade nacional brasileira, e a tentativa de criar essa identidade nacional brasileira acima de disputas e diferenças culturais, regionais e provinciais. Tem um quadrinho interessante na página 99, que fala da Fala do Trono, que é quando o imperador ia fazer um balanço da sua política, ver como é que estava o clima no legislativo e outros poderes constituídos. Desde 1823, na mesma hora que eu li esse quadrinho, eu me lembrei que, por exemplo, nos Estados Unidos da América existe o Estado, né, a Declaração do Estado da União, que é um momento em que o presidente, o chefe do executivo, vai falar para a nação fazer um balancete sobre o último ano de seu governo, prestar contas públicas, digamos assim, fazer um pronunciamento para ver também como é que está a situação política. E é interessante que tinha essa tradição, desde 1823, do imperador ir ao legislativo e fazer esse pronunciamento, esse balancete da situação do país. Hoje em dia, o que nós temos? Geralmente, o presidente da República ele faz uma carta e encaminha ao Congresso Nacional, ao Legislativo Maior nosso, né? O Poder Legislativo Maior nosso, que é o Congresso Nacional, a Câmara e o Senado, mas não tem essa tradição mais do pronunciamento, de ser uma coisa solene, apenas uma formalidade de entrega de um documento, né? Vamos lá, comentário das atividades. Universidade Federal de Viçosa, número 1, atividade 1. A Constituição outorgada por Dom Pedro I em 1824, legitimada, assinada, oficializada por ele, continha uma inovação institucional que seria decisiva para o funcionamento do sistema político imperial, o chamado poder moderador. Seguindo as recomendações do jurista francês Benjamin Constant, a Constituição do Império introduzia um quarto poder, para além da clássica divisão entre executivo, legislativo e judiciário. A principal consequência da introdução do poder moderador na ordem política imperial foi, letra A, permitir que o imperador servisse de árbitro aos conflitos entre liberais e conservadores, promovendo o revezamento das elites no poder. Não era esse o objetivo nem a consequência do poder moderador. O poder moderador dizia respeito de um funcionamento político-administrativo dentro das estruturas do Estado brasileiro, não necessariamente envolvendo a questão de liberais e conservadores. Tá? Então, letra A não. Letra B. Promover o desenvolvimento econômico ao dar ao imperador a iniciativa em diversas áreas de política econômica, como a promoção das ferrovias e da siderurgia. Também não. Não era essa também o objetivo do poder moderador, essa questão da política econômica, dele ter tanto o poder quanto o entendimento do que seria essa política econômica. E o imperador, nesse caso, extremamente ligado às elites rurais, à questão agrária, aos proprietários de terra e escravos. Né? Então não tinha a ver com esse desenvolvimento da política econômica. Letra C.
garantir a continuidade da escravidão até o final do Império, ao dar ao imperador poder de veto, quer dizer, ele podia... O veto é o voto negativo, é o voto que anula tudo que veio antes dele. Ao dar poder de veto a todas as iniciativas legislativas com relação ao regime servil, ao regime de servidão, ou, nesse caso, de escravidão. Também não era esse o objetivo do poder moderador, né? Garantir a continuidade da escravidão. Ainda que a escravidão tenha continuado legalizada, já que a Constituição de 1824 não falava nada sobre ela, não tem uma linha sobre ela, né? Mas não era esse o objetivo. E letra D, concentrar, centralizar. Lembra da última aula? De centralizar o poder no Rio de Janeiro, na coroa no Rio de Janeiro, né? Concentrar enormes poderes repressivos na coroa, no centro do Estado, agora brasileiro, não mais português, criando um regime semelhante aos regimes absolutos ou absolutistas da Europa da era moderna. É aquilo que a gente falou no começo do vídeo. Exatamente. O Dom Pedro I é um homem que veio do universo do absolutismo, do pai dele, Dom João VI, do absolutismo português. Então, como um homem do seu tempo, e com as posturas políticas que ainda eram debatidas, naquela onda que ainda vinha após a Revolução Francesa e tal, ainda havia um traço autoritário extremamente grande na figura dele e nas estruturas de poder do país, não só aqui, né, mas a questão então do poder moderador era uma criação interessante que fazia, no fim das contas, às vezes, desse absolutismo brasileiro. Tá? Então, a letra D seria a resposta mais correta. O número 2, muito fácil também, da Unirio. Quais são os limites dos seus poderes? E a moça pergunta ali, o repórter fala, Deus, talvez Deus seja o limite dos meus poderes. Dom Pedro responde. E a pergunta diz que a charge aponta para uma importante característica da Carta da Constituição outorgada de 1824, qual seja a instituição do... Por que apenas Deus acima, ou talvez acima, do imperador? Porque ele detém um poder que vai ser chamado exatamente de moderador. É aquele que, na verdade, chama-se moderador, de moderação, de equilíbrio, mas na prática ele vai ter muito mais do que isso. Ele vai ter a palavra final e ele vai ter um poder capaz de vetar outros poderes, ou seja, de acabar de anular decisões, ou de indicar, ou de legitimar candidatos, ou seja, no fim das contas, ele que mandava e os outros poderes obedeciam. Então, já ia aí para as cucuias a ideia da divisão iluminista dos três poderes, né? E aí a gente já está tendo um poder que está acima dos outros, então já não é mais um equilíbrio, é o poder moderador dizendo a que veio. E no número 3, um quadro do artista Jean-Baptiste Debré, né? 1828, um óleo sobre tela, coroação de Dom Pedro I, e a pergunta fala, né, você observar o cetro real, toda a pompa, né, toda aquela questão das vestimentas, do cerimonial. E a pergunta é, a partir da observação da imagem, o que é possível perceber a respeito do poder do monarca e da importância de uma cerimônia como essa para a legitimação desse poder? No Brasil, como é uma monarquia e como continuava a existir, portanto, uma certa nobreza, a ideia de uma aristocracia, quer dizer, de um grupo social diferenciado, por meio da sua origem familiar, por meio dos seus títulos. Então nós vamos ter barões, aqui próximo, Barão de Pouso Alto, Barão de Alfenas, Visconde de Mauá, Barão de Mauá, Marquês de Sapucaí, Duque de Caxias. Nós temos vários aí exemplos desses títulos de nobreza, que normalmente eram homens ligados à posse de terras e escravos, que vão diversificando depois o ramo das suas propriedades ou seus negócios, e famílias extremamente tradicionais na política,
que vão se revezando no poder, essas elites. Então, todo cerimonial era uma espécie de diferenciação do restante da sociedade e de legitimação do poder. Se ele é um imperador, ele não pode se vestir como qualquer um, ele tem que habitar um palácio, ele tem que estar cercado de homens importantes que têm muitos poderes também. A questão da religião vai ser muito importante, como nós vimos, o catolicismo ser oficial significava também uma legitimidade ainda maior, visto que a maioria da população, a cultura toda que se forma, é uma cultura que gira em torno do catolicismo e dos poderes estabelecidos da Igreja Católica. Então você vai ter nesses cerimoniais da coroação, não apenas da coroação, mas no dia a dia do imperador, da corte no Rio de Janeiro, toda essa questão da preocupação com a pompa, a vestimenta, o local que habita, os banquetes, ou seja, é uma aristocracia, é um estilo de vida diferenciado do restante da população, é um estilo de vida que está acima daquela população normal, o povo, digamos assim, no seu dia a dia. Então isso causava uma comoção também popular e essas imagens ganhavam as ruas e a população enxergava isso como uma parte muito importante dos cerimoniais de legitimação do poder. Então, começava com o imperador, mas se estendia a toda a rede de política, de administração do Estado brasileiro. E assim é até hoje, obviamente não da mesma maneira, mas quando nós vemos um pronunciamento do presidente da República, um pronunciamento do governador do Estado, do prefeito, o cerimonial de uma reunião da Câmara Municipal, tem todo um protocolo, tem toda uma maneira de se comportar, as palavras, a forma de se dirigir ao outro, a forma de se vestir, tudo isso tem uma importância social de dar legitimidade ao poder. Não pode ser qualquer coisa. Né? Então, esse quadro do Debré é uma representação da coroação de Dom Pedro, mostrando toda a pompa que existia. Obviamente que não chegava perto da pompa das cortes europeias, principalmente do grande modelo de corte europeia, que era a França, seguida da Inglaterra, né? Mas tinha uma importância muito grande essa questão das cerimônias, dos cerimoniais, certo? Bom, então é isso, terceiro ano. Na semana que vem, na próxima semana, a gente vai falar um pouquinho sobre a modernização do Brasil, mas não apenas olhando aqui para o Brasil, mas entendendo o fenômeno geral da industrialização, principalmente da segunda revolução industrial, principalmente porque nós éramos, ou éramos um país atrasado em relação ao que acontecia nos centros do capitalismo mundial, sobretudo Europa Ocidental e Estados Unidos da América. As inovações da indústria, a chegada da energia elétrica, das ferrovias, das invenções do telefone, o crescimento das cidades. Nós vivemos isso aqui, mas pegando apenas uma parte desse movimento que acontecia lá nesses centros de poder, Inglaterra, França, Estados Unidos e alguns outros lugares, né? Então a gente vai ver isso mais na próxima semana, porque a gente ainda está no Brasil do século XIX, no Império Brasileiro, como nós vimos, mas ainda somos uma sociedade extremamente ligada ao campo, uma população rural, onde pouquíssimas cidades, vilas, inclusive as cidades são pequenininhas, o Rio de Janeiro não passa de 60, 70 mil habitantes, e São Paulo ainda é um vilarejo pobre no início do Planalto Paulista, às margens do rio Tietê, Tamanduateí e Pinheiros. Então a gente ainda está bem atrás nesse processo, mas na próxima semana a gente vai ver como é que isso foi mudando um pouquinho. Tá joia? Então, obrigado por vocês terem assistido. Qualquer dúvida, nós estamos aí com os canais para vocês entrarem em contato, para a gente ir ajudando essas questões aí, certo? Então, grande abraço para vocês e até a próxima semana, terceiros anos. Tchau, tchau.